Olá, hoje nós estudaremos um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o item 25, necessidade da encarnação. Vamos ver como é que se desenvolve aqui o comentário dos espíritos a respeito desse assunto. É o Allan Kardec, o organizador da codificação espírita. Ele fazia perguntas aos espíritos que trabalhavam nesse projeto e obtinha as respostas e as registrava na sua obra, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou na Revista Espírita, ou no Livro dos Espíritos. Então, esse trecho aqui trata da encarnação. É um castigo? Ele pergunta. A encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer essa encarnação? Só quem é culpado que reencarna? O que nós pensamos a respeito disso? Sim, culpados não quer dizer que a gente tenha obrigatoriamente ser culpado para reencarnar. Mas nós precisamos aprender. Não é só pela culpa que a gente reencarna para ter oportunidade de reajustar-se perante a lei que defraudamos em algum momento. Aqui estamos para aprender, para desenvolver talentos, todo o potencial que temos dentro de nós, para nos educarmos como espíritos imortais. Então, é para isso que a gente reencarna. A resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, cada um de nós depreende-se dessa afirmação que cada um de nós tem uma tarefa a executar. Há algo que nos compete em particular. Então, a minha missão, a minha tarefa é uma, a sua é outra. Então, nós vamos nos desenvolvendo, cada um de acordo com o projeto que traz para desenvolver aqui no mundo material. Quando estamos na erraticidade, quando ainda não mergulhamos na carne, quando ainda estamos no mundo espiritual, nos preparando para a nossa experiência material, como encarnados, lá nós vamos observando os pontos mais importantes aos quais devemos nos dedicar. E muitas vezes alcançamos esse desiderato, essa conquista de fazer o que é preciso para o nosso crescimento. Mas muitas vezes somos levados a nos iludir diante do peso das tentações ou dos desvios que este mundo pesado favorece, né? Há muitos desafios, há muitos desvios e perdemos o foco. Então temos que nascer e renascer muitas vezes até conseguirmos realizar o plano que Deus, o Pai Criador, tem a nosso respeito. E esse plano é sempre um plano de felicidade, um plano sempre de plenitude. Cada um do seu jeito vai chegar a alcançar a perfeição possível ao ser humano. Jesus afirmou que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. De fato, ninguém ficará desviado para sempre. Ninguém irá para fogo de inferno, porque esse inferno que a gente pensava que existia, pensávamos antes
que existia o fogo, o inferno de penas eternas, já foi constatado pelos depoimentos dos espíritos, pela lógica e por considerarmos Deus, o Pai Criador, infinitamente sábio, misericordioso, bom, impossível ele desejar ou aceitar que um filho seu possa sofrer penas eternas, já que todos nós, filhos, ainda somos aprendizes, ainda não alcançamos todo o potencial possível. Continuando. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Quer dizer, todos os obstáculos, todos os desafios que a vida na matéria nos propicia não são para a nossa tristeza, a nossa desgraça ou a nossa infelicidade. Esses desafios, essas crises e esses obstáculos devem ter caráter educativo, porque a vida é pedagógica. Eles devem ser considerados como lições para que nós possamos enfrentar, superar e dar solução. Então, com isso, há um treino no nosso entendimento, na nossa perspicácia, no nosso discernimento. Portanto, é um trabalho para a inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Com Deus não tem favoritismo. Para todos os seus filhos, ele igualmente ofereceu o mesmo início, o mesmo começo. Mas para Jesus também. Para os demais Messias também. Para todos os que hoje já alcançaram um patamar evolutivo de luz, sim. Todos os criados por Deus, todos os seres, têm a mesma origem. Saímos do pensamento e da vontade do Pai, simples e ignorantes do saber. Mas temos todos a mesma oportunidade, a mesma liberdade, as mesmas ferramentas para nos desenvolvermos. Aí vai caber a escolha que fizermos, o tal do livre-arbítrio. Nós vamos arbitrando, ajuizando aquilo que queremos, aquilo que não queremos. Muitas vezes nós nos enganamos em nossas escolhas, mas não nos faltará a oportunidade de refazermos a nossa compreensão, nossos pontos de vista e as nossas ações. Porque Deus é Pai e é misericordioso, sempre nos oferece oportunidade de recomeço. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Opa! Quer dizer que eu não tenho que reencarnar pela eternidade afora? Não. Não é preciso. Quando eu chegar no ponto de pureza espiritual, já não haverá mais necessidade da reencarnação. Já estarei livre dos testes, das expiações, das provas, porque já me tornei espírito puro, experiente e maduro. Então não há mais necessidade. É uma tarefa que Deus impõe aos espíritos quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores.
Então, quanto mais nós nos ajustarmos à lei divina, mais rapidamente nós alcançaremos o aprimoramento tão desejado. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Essa instrução está assinada por São Luís, no ano de 1859, 2 anos depois da edição do Livro dos Espíritos. Então, São Luís é um dos mentores, um dos espíritos puros ou evoluídos, vamos dizer assim, que colaboraram com Jesus nesse projeto do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos. E foi em Paris, né? Naturalmente, lá na Sociedade de Estudos Psicológicos, né? Dirigida ou presidida por Allan Kardec, né? Para colher essas reflexões ditadas pelos espíritos por meio da mediunidade, da psicografia. Ele evocava os espíritos e colhia os depoimentos esclarecedores. Esse foi um relato muito esclarecedor. Vejam, aqui está dito que nós não necessitaremos, o espírito nosso, o espírito imortal, que por ora anima esse corpo físico, não precisará reencarnar ad eterno. Não. Chegará um ponto em que não mais haverá necessidade de revestir-se dessa carne grosseira. Não precisará mais submeter-se às vicissitudes. Não precisará submeter-se às provas e às expiações. Por quê? Porque já terá alcançado o patamar evolutivo luminoso, de muita sabedoria e de muita perfeição, total perfeição moral. Ainda, uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. Aqui são anotações do organizador dessa doutrina, Allan Kardec. O escolar, diz ele, não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Quer dizer, reafirmando, a reencarnação vem a ser uma oportunidade de aprimoramento e de quitação perante a lei divina que nós, em algum momento do passado, deixamos de cumprir, de obedecer. E é também para aprender, para alcançar experiências, adquirir experiências, compreender a vida e o seu significado. Então é preciso lições, é preciso várias etapas para se alcançar esse desiderato. Se o espírito é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Quer dizer, se o aluno foi negligente e preguiçoso, deixou de cumprir a disciplina necessária para passar de ano, para ser promovido, então ele terá que repetir o ano, repetir o curso, repetir a série. Isso acontece conosco quando não realizamos um bom aproveitamento
da nossa oportunidade reencarnatória. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, aí sim é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Então a gente pode dar salto, né? Conforme a nossa aplicação em nossos deveres bem cumpridos. Quais seriam esses deveres? Deveres de gratidão, deveres de altruísmo, deveres de caridade, dever de percepção da vida, de esforço em pensar, em refletir, em fazer bom uso dos nossos talentos e dos nossos potenciais, amando e servindo com alegria, com entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra emblemática, significa cheio de Deus, enteos, cheio de Deus. Então é preciso conclamar os nossos potenciais para vivenciarmos com gratidão, com contentamento, com prontidão, aquilo que nós descobrimos que seja o plano de Deus a nosso respeito. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. A diferença que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem que subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Por que será que há crianças que morrem bem cedinho, bem novinhas? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outros? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, de quitarem-se uns perante os outros, embora não tenham lembrança, das vivências anteriores. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, que são os pilares de um viver pacífico, de um viver fraterno. São pilares desse mundo de regeneração que todos nós estamos ajudando a construir. Até a próxima oportunidade. Obrigada pela atenção.